Vou começar o vídeo de hoje falando de um assunto, de uma palavra que citada exatamente por alguns nordestinos. Quando fala, com certeza vocês já viram falar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é verdade. Outra, é comum a gente escutar falar quando acontece alguma coisa desagradável, alguém diz, olha, estava no lugar errado. Mas pode acontecer ao contrário, sabe? Você pode estar no lugar errado para as pessoas, para algumas pessoas, mas na hora certa para você. O que eu quero dizer com isso? Domingo passado, eu soltei um vídeo falando sobre a Igreja Universal pedindo voto dentro da igreja e principalmente falando da esquerda, sobre o problema da gasolina e falando que todos os deputados do PT tinham votado contra. E aí eles aproveitam e pedem que as pessoas ali naquele momento, e principalmente cristão, não votem na esquerda. E esse vídeo, por coincidência, o Bolsonaro assistiu, porque na live de domingo ele citou que um pastor da igreja estava falando que cristão não vota na esquerda. E este vídeo, a única pessoa que gravou foi eu dentro da Igreja Universal. Mas ela não para pela aí. Além dela continuar pedindo voto, ela está relembrando o que aconteceu em 2018, quando eles usaram todos aqueles panfletos de figura, você está entendendo? Que os pais se sensibilizassem com o problema que eles soltaram sobre a mamadeira de piroca, que o PT, no caso, eles acusaram de estar distribuindo nas escolas, para que os professores distribuíssem para as crianças. Isso é uma grande mentira. Como agora todo mundo está já anternado, está sabendo o que pode vir as fake news, porque naquela época caíram no golpe, né? Agora eles estão usando da seguinte forma. Está aqui, tá? Eu volto novamente, aqui a Folha Universal, que eles soltam todo domingo, e na página 3 eles falam da seguinte maneira: o alvo mais cobiçado pela esquerda. Aí aqui eles falam tudo que a esquerda está preparando as crianças para ser comunista, para o seguinte, para assaltar, para usar droga, tudo que vocês pensar, a matéria é muito grande. Então eu não vou ler, mas se alguém interessar, pega aí a Folha, aonde você encontrar, que você lê, você vai ver que absurdo é que eles estão fazendo. Mas o meu motivo defender, quando eles citam aqui, para você ter uma ideia, que a esquerda são criminosos, que a esquerda não gosta de trabalhar, isso não é nada menos que o incentivo do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, além de soltar milhões e milhões para a Globo, mas a Record ainda permanece com a maior fatia. Então, não é à toa que ele, hoje mesmo, para você ter uma ideia, o pastor pediu para que as pessoas lessem o jornal, mas não falou mais em relação se não vote na esquerda. Por quê? Porque com certeza houve uma ligação e sabe que isso é crime, que vai dar problema, então é isso, tá? Outro assunto que eu quero falar aqui é o seguinte: Bolsonaro
essa semana acusou o Lula de pertencer ao PCC, que principalmente pela morte do Celso Daniel. Eu gostaria de falar para o Bolsonaro, além de eu ter o livro que fala de todos os crimes, do que ele praticou quando era no quartel, quando ele ameaçou a Cássia Maria dentro do quartel, quando ela foi dar o depoimento pela entrevista que ele tinha dado a ela sobre de explodir ele e o capitão Passo, lá na Vila Militar, em Resende, no Rio de Janeiro. E quando ela publicou na Veja, ela foi chamada para dar o depoimento dentro, lá no quartel, e ele ameaçou ela de morte. E com isso, na época, para você ter uma ideia, pertencer à ditadura, ela se obrigou até sair da Veja. Outro assunto é que talvez ele pense que as pessoas não sabem que a doutora Elizabeth, que defendeu ele, essa mesma doutora, o marido dela e o filho dela, os dois promotores foram mortos em 2016, logo depois que o Bolsonaro tomou posse. O Bolsonaro procurou a doutora Elizabeth para saber se ela tinha os documentos que, no caso, ela tinha modificado para fazer a defesa dele, para dizer que ele era inocente. E, na realidade, ele não encontrou e ela não quer assunto com ele. E foi a própria advogada que defendeu ele. Mas o mistério é sobre a morte do marido dela e do filho dela, que foram matados em Brasília, e que eles não aceitavam ela ter feito a defesa dele, do Bolsonaro. E quando o Bolsonaro acusa o Lula de pertencer à quadrilha do PCC, e principalmente acusando o Celso Daniel pelas mortes do Celso, prefeito de Santo André, Bolsonaro, esse livro aqui foi escrito pelo Romeu Tuma Júnior, delegado de Polícia Federal, foi embaixador da Interpol, pessoa séria. E aqui tem todas as pessoas que os mandantes que mandaram matar, os presos, os 7 presos que estão presos, que pegaram, o menos que pegou 18 anos de cadeia, uns 20, outros 22. Estão todos presos, todos condenados pela Justiça de São Paulo. É lógico que aqui entrou a Interpol, aqui entrou a Polícia Federal, aqui entrou a Polícia Civil para investigar o caso. Então, Bolsonaro, não pense que todo mundo é inocente e que você queira ludibriar. Não. Tem pessoas que buscam as notícias, que buscam saber a verdade. Tá? Agora, é muito fácil você acusar o Lula como criminoso, porque eu vou citar uma coisa para ti, Bolsonaro.
e eu sei que tu vai assistir este vídeo. Eu tenho um livrozinho pequenininho, bem facinho de ler, mas eu sei que você não gosta de ler, tá? Esse livrozinho, que foi escrito por Jim Allen, na página 22, ele cita uma coisa muito importante, que isso serve para você. Ele cita da seguinte maneira: ninguém chega ao botequim ou à cadeia pela tirania do destino ou da circunstância, mas através dos atalhos do pensamento sordido ou dos desejos vil. Tampouco ninguém de mente limpa cai de repente no crime, pressionado por qualquer força exterior. O pensamento criminoso há muito vinha sendo secretamente alimentado no coração e a hora da oportunidade revelou sua força acumulada. Então, presidente, aqui está uma resposta. Quando você traiu até as próprias Forças Armadas, que você fez um juramento como todo oficial faz e você não cumpriu. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? E eu vou ler aqui para que ninguém fique querendo pensar que isso é fake news. Isso é um boletim do Exército e fala da seguinte maneira: o símbolo da verdade e a honra militar, noticiário do Exército. O Exército afasta por mentira capitão conspiradores, bomba em uma história mal contada. O cadete, futuro oficial do Exército, ao ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, recebe uma miniatura da espada de Caxias, declarando solenemente: recebo o sob de Caxias como um próprio símbolo da honra militar. Dentro dessa máxima é formado o oficial do Exército Brasileiro e o culto aos valores morais da honestidade, da lealdade, da coragem moral e do amor à verdade. O Código de Honra é, pois, das instituições mais clara, não somente ao ofício, mas como de resto a todos os integrantes do Exército. Este, seguramente, é o motivo pela qual o RDE, o faltar à verdade, inicia a lista das transgressões disciplinar grave. Desta maneira, pode ganhar contorno ainda mais sério quando praticado por oficial e sem circunstância que o atenua. Neste caso, enquadra os acontecimentos em que se envolveram os capitães Bolsonaro e Fábio Passo. São oficiais que, quando cadete, ocuparam o símbolo da própria honra militar e sob eles prestaram solene juramento. Ao longo de suas carreiras, aprenderam a conhecer o verdadeiro significado de tal valor. No entanto, conscientemente faltaram com a verdade imaculada e dignidade militar. Foi a conclusão a que chegaram os integrantes do Conselho de Justificação ao analisarem documento que aqueles oficiais redigiram do seu próprio punho. Tomaram-se assim estranho ao meio em que vive e sujeito a tantos rejeição, seus pares como a seres considerados indignos para a carreira das Forças Armadas. O ministro do Exército, responsável maior pela manutenção dos valores, primeiro de nossa instituição, acaba de homologar os pareceres do Conselho de Notificação que considera os dois capitães como tendo faltado à verdade, em circunstância absolutamente vazia de
atenuante e justificativa. Não deve ser esquecido que, inicialmente, o ministro confiou na palavra dos dois capitães, desde o momento em que, chamado à presença de seu comandante, negaram e ratificaram por escrito declarações de atitude a eles atribuídas por uma repórter. Essa repórter é a que eu falei, Cássia Maria, que foi ameaçada de morte no dia que ela compareceu para depor tudo que ela tinha escrito. E o Bolsonaro aprontou uma arma para ela e falou que ia estourar a cabeça dela. No entanto, a denúncia era imprescindível, tudo apurar para que a dúvida não restasse. Lamentavelmente, para a instituição, a verdade apurada modificou a primeira impressão e, consequentemente, teve que ser modificada a atitude inicial. O fato é tal circunstância tomaram os dois oficiais passivos de serem considerados impedidos de continuarem e pertencer ao quadro de nossos exércitos, se assim for julgado pelo STM. E assim eles foram julgados e foram condenados. O Exército tem tradicionalmente utilizado todos os meios legais para extirpar de suas fileiras aqueles que deliberaram comprovadamente desmerecem a honra militar. Foi isso que fez o Bolsonaro e o outro colega dele, Capitão Passo, quando se juntaram para estourar através de bomba lá no quartel da Vila Militar em Resende. E aí, gente, eu quero alertar outra coisa quando fala que ninguém vai ao botequim nas vésperas, tá? Aqui tem um fator que a gente tem que prestar muita atenção. Recentemente, em Minas Gerais, aconteceu aquele drone lá, um apoiador do Bolsonaro soltando aquele veneno lá no movimento, no evento que estava o Calil e o Lula. Agora aconteceu no Rio de Janeiro, outro apoiador do Bolsonaro é o seguinte, com uma bomba caseira, com fezes, soltou no meio do povo. E sabe como foi descoberto a bomba que era para explodir a Vila Militar? Foi uma bomba caseira. Tá bom? Então, este é o Bolsonaro que se diz cristão, que recentemente agora compareceu na Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, não. A Marcha para Jesus, as pessoas que seguem o Salvador Jesus Cristo não induzem ao ódio, ao crime. As pessoas que seguem o Salvador Jesus Cristo tem um amor no coração e é honesto. E não apoia criminoso e não apoia corrupção. Então é isso. Isso é para você, Bolsonaro, que eu sei que você vai assistir, tá bom? E até o próximo vídeo.